Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do vestibular 2013 para o segundo semestre da Universidade Estadual do Ceará. E vou fazer agora a questão número 17 da prova da segunda fase. A questão diz assim: satélites artificiais, como os usados em transmissão de TV, têm sistemas eletrônicos instalados e que se aquecem por efeito Joule. Além disso, as partes do satélite que estejam voltadas para o Sol estão expostas a uma temperatura em torno de 300 Kelvin, enquanto as partes sombreadas ficam em um ambiente de 2,7 Kelvin. A geração de calor por efeito Joule e essas diferenças de temperatura exigem um projeto muito sofisticado no tocante à dissipação de calor. Considerando que o satélite esteja fora da atmosfera terrestre, onde não haja um meio condutor de calor para o ambiente, pode-se afirmar corretamente que a principal forma de dissipação de calor do satélite é... Então, se a gente for pensar no que o problema falou, né? Primeiro, se você não lembra, se ele aquece por efeito Joule, isso é devido à corrente elétrica quando passa por um resistor. Ela acaba aquecendo esse resistor. É o efeito Joule, por exemplo, que é usado para aquecer a água no chuveiro elétrico. Beleza? Então, se a gente for pensar nas alternativas, difusão de calor, irradiação de calor, condução de calor e convecção de calor. Veja bem, a difusão de calor precisa de um meio para a gente transmitir esse calor, então ela está errada. A condução térmica, ela precisa de um meio para conduzir o calor, está errada. E aí a gente fica entre a irradiação e a convecção térmica, beleza? Então pensar assim, a convecção térmica, ela é exatamente o que acontece, por exemplo, quando você aquece a água, né? Você tem uma chama aqui, você aquece o fundo do recipiente, o fundo do recipiente passa o calor, por exemplo, para a água quente sobe e empurra para baixo a água fria. Isso aqui é chamado de corrente de convecção. A mesma coisa acontece com o ar-condicionado. O ar-condicionado joga o ar frio para baixo, empurrando o ar quente para cima, e assim a gente tem as correntes de convecção. Então eu posso dizer que a convecção térmica também depende de um meio, né? Então ela está errada. Por que está errada? Porque o satélite está fora da atmosfera terrestre. Então a única alternativa correta é a letra B. Por quê? Porque para ter a perda de calor, né, a irradiação térmica ela não precisa de um meio para transmitir esse calor. Um exemplo da irradiação térmica é o calor do Sol chegando à Terra. Beleza? Então a resposta é a letra B. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.